E tem mais. O diabo sempre nos tenta em 3 áreas. Primeira, no que queremos fazer. Segunda, no que desejamos ter. E terceira, no que queremos ser. Será que o que você quer fazer, o que você deseja ter e o que você quer ser está de acordo com a vontade de Deus? Não posso. Não pense que você vai resistir ao diabo uma vez e vai estar tudo bem. Venci. Nunca acaba, querido. Você resiste ao diabo hoje, ele volta para o café da manhã amanhã. Ele fugirá de você, vai fugir. A Bíblia diz resistir, mas a palavra resistência ali dá uma ideia de longo prazo de batalha. Não é simplesmente eu não vou fazer hoje e amanhã está tudo certo. Ele volta para o café da manhã, até se cansar de você. Quer que eu diga um livro para você? Você vai ter um pouquinho de dificuldade para praticar. Mas quer estudar a tentação na profundidade? Vou indicar um livro para você, como a pensou da nossa querida pastora Sandra. É um livro de um catedrático, por isso que eu vou indicar. Isso significa que é um ortodoxo, ele não se desvia da doutrina, não. Steven Lawson é o nome do autor. O nome do livro é Fé sob Fogo. Fala só da tentação de Jesus. 300 páginas sobre a tentação de Jesus e as lições daquele texto. Posso dizer uma coisa? Foi o segundo melhor livro que eu li na minha vida. Eu comecei a ler 8 horas da manhã. Isso há uns 10 anos atrás. Quando foi 8 horas da noite, eu terminei. Eu não consegui lá, o livro até acabado de ler. O melhor livro que eu li foi Davi, de Charles Swindoll. Um livro sobre Davi. Mas o segundo foi esse. Coisa espetacular, vocês vão gostar. Terceiro lugar, diga para o teu irmão aí: você quer ser servo de Deus? Pergunta para ele. Agora você diga, então você precisa orar pelos seus inimigos, perdão, os missionários, fala aí. Você precisa orar pelos missionários. Tudo bem? Eu ia repetir os 2 primeiros, por isso que eu falei de inimigo, mas não vou ganhar tempo. Olha só, 2 Tessalonicenses capítulo 3. Abra lá, quero te mostrar um versículo interessante. 2 Tessalonicenses capítulo 3. Amados, Paulo está em viagem missionária e ele manda uma carta aos Tessalonicenses. Ele está passando muitas dificuldades na sua viagem. E ele diz assim, versículo 2: orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Um missionário pedindo oração. E nós aprendemos então que em terceiro lugar precisamos orar pelos missionários. Precisamos orar por aqueles que plantam igrejas, que vão para um trabalho longínquo. Eu estou vindo da Bolívia, cheguei da Bolívia agora, sábado, sexta-feira, de madrugada. Passei 8 dias na Bolívia, dando testemunho, preguei em 3 igrejas, falei em 8 escolas. Amados, campo missionário é batalha, é dificuldade. Para começar, o mais fácil dos difíceis, a comida. Voltei 3 quilos mais magro. Graças a Deus, estou precisando. Estou precisando pelo menos perder mais uns 20 agora. Colocaram um prato em minha frente. Negócio bonito, rapaz. Batata da frente com uma carne de sol, cortada com cebola, tomate, pimentão. Eu falei, coisa maravilhosa. Até que enfim, eu já estava sofrendo vários dias pela comida. Quando eu parti aquela carne, peguei um pedaço de batata e anexei ao pedaço de batata um pedaço de pimentão, achando que era um pimentão como o nosso. E eu coloquei aqui na minha boca, mastiguei. Parecia que eu tinha engolido
ou mastigado o vidro de pimenta inteiro. Eu nunca vi uma pimenta tão terrível. Olha que eu como pimenta. Inclusive eu tiro a pimenta inteira para mastigar, misturo no arroz. Eu como pimenta. Agora eu nunca vi nada tão poderoso em termos de pimenta na minha vida. E a água começou a sair do olho. E eu comecei a reclamar. Gente, que negócio é esse? Irmãos, que você passa? E aí me disseram que o nome do prato era picamate. Eu falei, picamate, não entendi. Ou seja, picante e tem que ser para baixo. Só baixo eu aguento mesmo. Em espanhol ele é assim mesmo. Eu falei, entendi. Eu falei, permisso, por favor, um prato de pica-pé. Não quero isso. Não quero. Terrível. Ali eu comecei a pensar, coisa que aqui para mim não tem valor nenhum, mas um pacote de temperos. Eu comecei a sonhar com um pacote de temperos. E olha que eu não troco um prato de comida por nada, nada. Chegaram para a gente na sexta-feira e falaram assim, hoje vocês vão comer churrasco boliviano. Graças a Deus, eu não acredito. Coisa boa. E fizeram uma coisa piemontese com queijo, que parecia um arroz doce. Na sua aparência, viscosidade. Tinha nada de queijo no negócio. E colocaram a carne para assar. Boliviano não assa a carne. Boliviano põe a carne lá e vai conversar. Depois de meia hora ele vai lá e vira. Meu irmão, pior que eu gosto de comer na minha vida. Nem minha sogra faz o pior. E eu fiquei pensando, isso tudo aqui no seu negócio. E olha que eu falei só da carne, só da comida. Eu nem falei da dificuldade da fala que alguns passam. Eu nem falei da dificuldade da saltar a distância. Minha esposa não viaja de avião. Toda vez que eu vou viajar de avião, tem que só. Ela morre menos. Então realmente é terrível. Hoje eu começo a compreender um pouquinho, porque já estive fora do país algumas vezes, do que Paulo estava passando quando ele estava dizendo assim, irmãos, ore por nós. Ore por nós. E olha que a Bolívia é um país maravilhoso para o Evangelho. Você entra numa sala de aula, e aí então vem o diretor da escola e fala para você assim, muito obrigado por você ter falar sobre drogas para os meus alunos. Olha, pode dar o testemunho, pode fazer o apelo, pode convidar para a sua igreja. Isso é Bolívia. Agora você chega em alguns países como o Afeganistão, você tem que dizer até que o seu nome é outro. Porque eles podem imaginar, desconfiar que você é crente e te matar. Vocês vão orar por isso hoje. Quarto lugar, Efésios capítulo 6. Amados, vou contar um segredo meu para vocês. Às vezes eu prego e eu mesmo penso de mim. Às vezes a minha igreja quer mais. E eu falo, não, tá bom por hoje, eu não estou me aguentando mais que vocês. Eu brigo com o povo. Mas hoje realmente passaram 40 minutos já e eu não vi passar. Tomara que você esteja nessa mesma perspectiva, nesse mesmo sentimento, que agora eu tomei um susto na hora, eu vou ter que correr um pouquinho para terminar e dar as 6 lições. Efésios 6, 19 a 20, a nossa quarta lição. Orem também por mim, para que quando eu falar,
pelo qual sou embaixador preso de Correios. Olhem, para que, permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer. Paulo está pedindo oração pelo avanço do Evangelho. É diferente, porque quando a gente fala de missionário, a gente imagina que o camarada está lá. Mas a gente não deve orar simplesmente pelo evangelismo lá, um evangelismo transcultural, fora da nossa cultura. Precisamos também orar por aqueles que estão aqui, ao nosso redor, pregando o Evangelho, semeando, levando o Evangelho de casa em casa, fazendo o trabalho de formiguinha. Muito obrigado. Não é a mesma coisa. Missões em outra cultura, evangelização é na mesma cultura. Os evangelistas, pregadores do Evangelho, conferencistas, cruzadistas, evangelizadores, precisam ser protegidos e cobertos pelas nossas orações. Precisamos orar pelos pastores, por aqueles que foram chamados para disseminar a palavra de Deus. E às vezes, aqueles que trabalham fazendo isso passam por dificuldade danada. Eu conheço uma história de uma professora de EBD que tinha um aluno, que é aquele aluno que põe em prova a professora de EBD. É aquele que não para um minuto. Quem que é professora de EBD? Levanta a mão. Quem que é professora de crianças? Levanta a mão. Tem alguém aí? Vocês sabem o que é isso? Tem sempre um aluno que responde por Luciano Santana, né? E é aquele terror da sala. Eu erro. E aí então, a professora começou a entrar em parafuso com aquele aluno. Chegou perto do pastor e falou: pastor, eu quero deixar de aula no EBD. E o pastor deu um conselho. Primeiro quis saber por quê. Mas por quê? Porque tem um aluno lá, eu não consigo dar aula para ele, eu não consigo. E o pastor falou: mas isso aí é fácil de resolver, poxa. Isso é fácil demais. Aí aquela professora não queria deixar o ministério do ensino. Aí já começou a se sentir mais aliviada. É mesmo, pastor? É, olha. Ela foi esperando, vai tirar a minha sala, vai colocar no outro lugar. E o pastor disse: olha, vamos orar por ele e você. Vamos começar a orar por os garotos. E aquela professora falou: mãe Jesus, amado, isso eu já fiz. Pastor, isso eu já fiz. Não. Só que agora você vai fazer mesmo. Você só vai ter essa opção. Você vai se dedicar a isso. Tá bom. E aí então começou a orar. 15 anos depois, um pastor estava pregando na igreja. Que é a igreja? Eu quero chamar aqui à frente hoje, ele fez o apelo. Todos aqueles que têm chamado para o ministério missionário, o ministério pastoral. E aquele que era o garotinho levantou a mão e foi lá à frente chorando. E o pastor deu o microfone na mão dele e disse: o que está acontecendo com você hoje? E ele disse: Deus está me chamando para a obra pastoral. Mas você tem certeza que isso é de você? Vem realmente, não é somente de você, vem de Deus. E ele disse assim: tenho certeza que vem de duas pessoas, de Deus e da minha professora de EBD que é sentada ali. Porque quando eu era, e ele usou essa palavra, quando eu era uma peste, ela orou por mim. E orou, e Deus começou a fazer uma obra na minha vida, porque eu não conseguia faltar a escola ali para mim. E hoje eu senti que Deus me chamou para o ministério pastoral. E naquele Natal, ele enviou um cartão para ela. Tinha um leão e uma senhora segurando o leão pela garganta.